Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Wagner de Geografia e hoje estou para gravar nossa aula voltada para as moradias de risco da América Latina. Certo, pessoal? Nessa aula você vai poder visualizar aí como estão distribuídas essas questões das moradias irregulares, qual é o perfil social das pessoas, tá certo? Que abrigam esses lugares e quais foram os fatores, né, que contribuíram aí para esse processo de moradia irregular. Tá bom, pessoal? Principalmente aonde? Nos grandes centros urbanos. Olha só, pessoal, os problemas sociais na América Latina também podem ser observados nas grandes cidades, tá certo? Onde cerca de um terço da população vive em zonas de alto risco. Enquanto algumas áreas sofrem períodos de forte estiagem, tá certo? Por exemplo, algumas regiões aqui do Nordeste, enquanto outras já sofrem com o seguinte, ó, com a ocorrência de furacões, ventos fortes e tempestades, principalmente ali na América Central. Tá bom, pessoal? Olha só, trouxe aqui essa imagem aqui é em Salvador, certo? Deslizamento aqui, ó, ocorrido aqui no ano de 2015. Prestem bem atenção. Essas moradias são moradias consideradas moradia de risco e moradia também irregulares, certo? Na maioria das vezes, essas pessoas não têm acesso à energia elétrica de forma, como é que eu posso dizer, qualificada, de forma ok, tá certo, pessoal? Outra questão também é o acesso ao saneamento básico, tá certo? Um saneamento adequado, tanto na questão da própria água nas torneiras para o consumo, como também para a questão de esgotamento sanitário. E também outra questão é justamente onde eles vão ocupar, né, pessoal? Geralmente, preste bem atenção, esses morros, esses lugares mais íngremes, essas baixadas, digamos assim, elas são terrenos mais o quê? Mais baratos, tá certo? E que, diante lei, não era para ser ocupados, mas infelizmente, por conta das questões sociais, questões financeiras mesmo, pessoal, não tem outra opção. Essas pessoas acabam morando nessas zonas de risco. São pessoas mais pobres, tá certo? Mais vulneráveis economicamente, não têm uma independência aí financeira tão grande, tá bom? E acabam muitas vezes morando em lugares de risco, tanto de deslizamento como também de alagamento, tá bom, pessoal? Esses são os principais problemas que essas pessoas enfrentam, tá certo? Já imaginou você morar em uma baixada não, em um alto como esse aqui, ó, tá certo? Em um morro como esse, quando começa a chover, qual é o pensamento dessas pessoas naquele momento, tá certo, pessoal? Então, são questões sociais a serem resolvidas, principalmente aqui no nosso Brasil e na América Latina, tá bom? A nossa urbanização, ou seja, o crescimento das cidades, basicamente, ela se deu de uma forma muito rápida, certo? Uma forma muito acelerada e, consequentemente, teve muita desigualdade no processo, tá certo, pessoal? Enquanto existem lugares, alphavilles, simplesmente tudo planejado, com as condições necessárias para uma pessoa viver dignamente, já em outros lugares nem pensar nisso, tá certo? Pessoas moram em morros, pessoas moram em encostas e estão sujeitas aí a justamente esses perigos, como a gente está vendo na imagem, beleza? Essa outra imagem aqui, pessoal, vem lá do norte do país, lá do Amazonas, tá certo? Essas casas nesse formato aqui, ó, apoiadas nessas madeiras, são justamente as chamadas palafitas, tá certo? Essas pessoas são o mesmo caso da outra, estão em situação de risco, situação vulnerável, e a qualquer momento, pessoal, principalmente nas épocas de cheia dos rios, pode acontecer acidentes, pode levar essas casas nas enxurradas, tá certo? Com a força da correnteza. Outra questão também que a gente pode destacar aqui também é justamente o esgotamento sanitário, que essas pessoas não têm acesso de forma adequada, tá bom, pessoal? Então, são questões sociais aí, questões urbanas, questões para a gente estar resolvendo ainda no nosso país, beleza? Outra questão importante já vem no setor de soluções, certo? As soluções que são feitas ainda é pequeno, pessoal, para o número de habitantes que ainda moram nessa situação de risco, mas já se tem alguns projetos nos últimos governos aí, principalmente federal, de construção de moradias populares, tá certo? De casas para serem doadas para pessoas que vivem nessas condições de risco, tá certo? E posteriormente, a gente tem também, ó, essas moradias aí populares. O projeto, por exemplo, Minha Casa Minha Vida no Brasil, foi um grande avanço.
aqui em Caturité, temos vários contemplados, tá certo? Tem várias outras pessoas também que ainda precisam de sua moradia, não têm acesso ainda à sua casa própria, tá bom? E outra questão também, só para fechar, bem interessante, é o seguinte: muitas pessoas aqui dessas casas, dessas moradias, elas acabam, pessoal, às vezes voltando para o lugar de onde saíram. Veja que interessante, pelo seguinte: muitas vezes, essas casas aqui, essas moradias, esses conjuntos habitacionais, eles são construídos muito longe dos centros urbanos, muito longe do emprego dessas pessoas, muito longe das escolas, às vezes, tá certo? Às vezes não dão escolas nesse lugar e às vezes também não tem oportunidade de emprego. Às vezes é muito longe, tá certo? Do lugar onde eles trabalhavam anteriormente. Aí acaba que essas pessoas aumenta o custo de vida delas na questão das passagens, nas questões de deslocamento, e acabam que elas buscam outra casa para morar, simplesmente, tá certo? Às vezes vende, tem todo um processo aí, tá certo? Não é a maioria dos casos, mas existe também esse caso que eu falei agora. Beleza, pessoal? Um exemplo aqui próximo é justamente o Aloysio Campos, foi um conjunto habitacional bem interessante. Lá tem escolas, pessoal, isso aí eu posso afirmar. E também existe toda uma questão de pessoas que foram abrigadas naquele lugar e foram contempladas aí com sua casa própria. Tá bom, pessoal? Então, obrigado aí por você que está chegando até aqui. Então, pessoal, muito obrigado aí. Então, estou disponível no WhatsApp. Qualquer coisinha é só falar lá. Tá bom, pessoal? Valeu!